Graça e paz, pessoal. Bom dia. Bom dia que o galo já cantou. Você está feliz com Cristo. Que bom. Seja muito bem-vindo ao canal. Todas as manhãs tem um devocional, uma reflexão aqui na palavra de Deus para abençoar e edificar o meu e o seu dia. Em média 10 minutinhos. Então fica comigo até o final. Já se inscreva aqui durante o vídeo, curte, comenta e compartilha. Amém? Isso ajuda muito o YouTube a dar mais relevância ao vídeo e a levá-lo mais adiante. Hoje um texto muito importante que temos que prestar muita atenção para não fazer uma interpretação errada. Amém? Aqui estamos quase acabando o capítulo 10 do Evangelho de Mateus, onde Jesus envia os 12 e dá muitas instruções. E aqui no versículo 34, ele vai falar: Não pensem que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Os inimigos do homem serão os da sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim mesmo, mais do que a mim, aliás, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. A quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Amém. Então, principalmente nesse versículo 34, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele diz: Não pensem que vim trazer paz à terra, não vim trazer paz, mas espada, pois eu vim para fazer que o homem fique contra seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. Jesus sim veio trazer a paz sobre as nossas vidas, mas aqui ele está falando sobre servir a ele. Então ele traz espada, e a espada é um símbolo de trazer divisão. Por quê? Porque no contexto da época eles viviam uma tradição, o judaísmo vivia uma tradição, e ele veio conforme a promessa para trazer a salvação para nós. Só que o povo judeu, pela tradição, imaginava que ele viria como um rei, viria de outra maneira. Por isso que muitos não aceitaram e continuam não aceitando Jesus como Messias, como o Salvador, como o Filho de Deus. E essa espada, essa divisão que diz que ele está falando é que alguns vão me aceitar e outros não vão me aceitar. Então, se você continuar amando mais a sua família do que a mim, você não é digno de mim. Porque todo louvor, toda honra, toda glória, toda majestade, tudo é para Jesus. Ele é o nosso Senhor. É a Ele que nós devemos obediência, adoração, culto, louvor, tudo, somente para nosso Deus, somente para Jesus, o único que está vivo, o único que venceu a morte. E depois ele vai falar ali no 37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. O amor a Deus, o amor e o temor a Jesus tem que estar acima de tudo. Eu não posso amar mais a Milena do que eu amo Jesus. Eu não posso amar mais o Isaac e a Maria Estela do que eu amo a Jesus. Eu amo os três. Eu seria capaz de dar vida por eles, assim como eu sou para Jesus. É assim como ele me ensina a proteger a minha família também, com o amor que eu tenho a ele. Mas a medida de amor a Jesus é a medida máxima. Ele deve ser o exemplo. E aqui, ele, principalmente para essa questão da tradição, é porque se vocês me aceitaram e vocês entenderam a verdade, entenderam a palavra de Deus, hoje é mais fácil, porque hoje nós temos a Bíblia para ler. Naquela época, eles tinham Jesus. E aí ficava confuso. Será que eu vou acreditar em Jesus,
que está agora, eu vou acreditar no que meu pai me falou a vida inteira. Porque o meu pai está interpretando as escrituras que existia. E você vai pegar Isaías, Jeremias, todos os outros livros, escrituras, antes é que hoje é um compilado tudo, mas antes eram os rolos e não era todo mundo que tinha acesso à palavra, às escrituras, porque era muito caro, era caríssimo. Um rolo de pergaminho naquela época era equivalente a um carro dito popular hoje aí na casa dos 25, 30 mil reais, para a gente ter uma ideia. Então era muito caro, então nós dependíamos daquilo que nós ouvíamos e acreditávamos dentro das sinagogas, dentro daqueles que tinham acesso aos pergaminhos, às escrituras, porque nem todos podiam ler. Então os sacerdotes liam os pergaminhos, as escrituras, e todos aqueles ficavam escutando, tanto que tem um momento que Jesus leu Isaías, né? E eu fugindo do texto. Então nós ficávamos dependentes daquilo. Então por isso que ele vem trazer a divisão. Se você acredita em mim, você acredita mesmo, você está vendo aquilo que eu estou fazendo, você está convivendo comigo, você é meu discípulo. O seu amor a mim, a Deus Pai, tem que ser maior do que aos seus. E aquele que não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Cruz era um instrumento de tortura e execução dos romanos. Então, visto que Jesus morreu na cruz, então tomar a sua cruz significava encarar o seu sofrimento, suportar o seu sofrimento, suportar tudo aquilo que você vai encarar para seguir a Jesus. Muitos dos que estavam seguindo Jesus, que começavam a seguir Jesus, os pais não os aceitavam mais como filhos, os irmãos não aceitavam mais como irmãos. Então, os mais radicais não aceitavam assim como é nos países perseguidos, quando alguém de outra religião converte-se ao cristianismo, eles têm que rasgar as identidades. Então isso é tomar a sua cruz, é encarar o seu sofrimento pelo nome de Jesus, por aquele que nos amou primeiro, e segui-lo. E quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a sua vida por minha causa, a encontrará. Ou seja, encontrará a verdadeira vida, a vida eterna. Mas aquele que está preocupado com sua vida, com os seus benefícios, com tudo aquilo que está vivendo, perderá sua vida eterna. Então, esse é um texto muito lindo, muito profundo, porém nós temos que tomar esse cuidado para achar que ele... Porque tem muita gente que utiliza esse texto para falar, não, Jesus veio aqui para trazer essa divisão de que pai vai odiar filho, filho vai odiar mãe, nora e sogra. Não. O que ele estava dizendo era ante a aceitação de Jesus. Queria trazer essa divisão, que muitas vezes você teria que abandonar a sua família. Sua família, na verdade, o abandonaria por conta de sua fé. E hoje um pouco menos, mas até no Brasil aqui umas décadas atrás, quando alguém convertia seu cristianismo reformado, se tornava um reformado, um cristão reformado, um crente, era rechaçado pelos seus familiares. Hoje está quase na moda, né, ser crente, mas ainda continuamos com esse problema de tabu, de como que fala?
porque eu aprendi assim, vou continuar assim, tradição pelo tradicionalismo. Porém, se nós não acessarmos a verdade que está aqui na palavra de Deus, nós não conseguiremos mudar essa tradição, nós conseguiremos enxergar o que tem que ser corrigido nessa tradição, o que tem que ser corrigido naquilo que nós viemos aprendendo de quem nós ouvimos e vimos. Mas nós temos um modelo a seguir, nós temos um modelo a seguir, que Jesus. Se nós declaramos que Jesus é o Senhor e meu Salvador, eu tenho que crer na palavra dele, eu tenho que crer naquilo que passa aqui. Se eu declaro que eu acredito em Jesus, eu acredito em tudo que Deus fez desde o início da Bíblia, que Ele criou céus e terra, conforme a sua palavra, que Ele abriu o mar vermelho, que Ele fez o machado boiar para Elias, aquele que fez azeite jorrar da botija, aquele que fez a coluna de fogo para aquecer o povo saindo do Egito, aquele que alimentou o povo do Egito por 40 anos, enviando maná do céu, e que suas roupas não estragaram durante 40 anos, e as roupas cresciam e acompanhavam aqueles que estavam crescendo, as crianças, os jovens. É esse mesmo Deus que enviou o seu Filho, que se fez homem, passou aqui na terra, conviveu conosco, se fez como nós, porque ninguém identificava ele como um Deus. Ele cresceu, ele teve uma vida comum. Foi para a cruz, morreu por mim, por você, e ao terceiro dia ressuscitou. E fez tantos outros milagres que estão relatados aqui, do qual eu dou glória a Deus, do qual eu digo aleluia quando eu vejo. E se eu não acredito na palavra deles e vou acreditar naquilo que eu ouvi, eu não acredito nele. Eu não estou acreditando mais nele do que em outra coisa. Aí quando me falaram que tem um preço a seguir Jesus, que eu tenho que carregar a minha cruz, aí eu não vou acreditar. Eu acredito em tudo isso do Senhor, mas eu não sigo a palavra dele. Vai ser como diz aqui: quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. E amanhã nós vamos concluir esse capítulo, que vai finalizar isso. E eu acabou o tempo, estourei o tempo, mas passou um pouquinho, mas é exatamente isso. Não existe nada acima do que está na Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante, ela não erra, ela não se contradiz. Então, tudo que está aqui, se o Senhor falar algo para você, se você ver algo, se alguém falar algo para você que é contra aquilo que está na palavra de Deus, provavelmente não procede de Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe. Um forte abraço, um grande beijo no seu coração e deleite-se na palavra do Senhor. Até amanhã.